Oi, voltando, tive um pequeno probleminha aqui, mas vamos continuar. A gente estava falando sobre consequências espirituais, né? E eu quero deixar 2 versículos. Tem muitos versículos falando sobre mentira, sobre caráter, sobre integridade, tem muitos versículos. Mas eu vou deixar 2 para vocês por enquanto. Um está lá em Colossenses 3, 9 e 10, que diz assim: não mintam uns para os outros, pois vocês já deixaram de lado a natureza velha com os seus costumes e se vestiram com uma nova natureza. Essa natureza é a nova pessoa que Deus, o seu Criador, está sempre renovando para que ela se torne parecida com Ele, a fim de fazer com que vocês o conheçam completamente. Outra palavra está ali em Provérbios 13:5. Provérbios 13:5, pequenininho, diz assim: os homens honestos odeiam a mentira, porém os maus dizem coisas inocentes, vergonhosas, dizem mentiras. Olha, as consequências espirituais disso são o seguinte: quando a gente realmente está de acordo, quando você segue um caminho de verdade, quando você não quer mentira na sua vida, existe o quê? Existe um alinhamento com Deus. Porque Deus, o nosso compromisso com a verdade nos coloca no alinhamento com Deus. A sua natureza, o seu modo de operação é uma questão de comunhão, né? Quando você está vivendo essa vida de verdade, de reflexão, né? Uma outra consequência é a reflexão. Somos remidos para refletir o seu caráter. Reflexão no sentido de refletir o caráter de Deus. Então, quando a gente participa de coisas falsas, de mentiras, a gente tira esse propósito da nossa vida, o propósito de redenção, e mancha o reflexo de Deus na nossa vida, né? A submissão é uma outra consequência. A palavra de Deus nos ordena a falar a verdade, seja a qual preço for. É sempre a verdade. Paulo diz assim pra gente: não mintais uns aos outros. Estava lá em Colossenses. Em parte alguma das escrituras, Deus concede isenção dessas ordens. Elas são absolutas, né? Então não existe uma situação que você fala: não, vou falar uma mentirinha porque ela realmente é necessária nesse momento. Nenhum momento da palavra está dizendo isso. Mas muita gente já tentou categorizar, né? Colocar em categorias a distorção da verdade. Então, nesse estudo, a gente vai falar o quê? Algumas distorções da verdade. Nós vimos as consequências espirituais boas de quando você segue aquilo que é dito na palavra, que é um alinhamento com Deus, refletir a Deus, e a submissão, que é fazer aquilo independente do que vai acontecer depois, custe o que custar, fale a verdade, né? Essas são as consequências boas da sua comunhão com Deus. Mas tem as coisas que acontecem, que são as categorias que as pessoas colocam de distorção da verdade, vamos dizer, da mentira, né? Então, uma delas é o engano. É a primeira que eu quero falar hoje, as demais eu vou falar depois nos outros estudos, porque senão fica muito comprido. Olha só que interessante uma história que o autor conta aqui. Numa determinada manhã, quando eu saía com destino ao escritório, percebi que alguém havia jogado uma lata de cerveja no meu jardim. Eu peguei, levei até a lata até o lixo, levantei a tampa e joguei lá dentro. Então me lembrei: o que os homens do lixo vão pensar? Uma lata de cerveja dentro da casa do pastor? E aí eu comecei a pensar nas coisas que trazem engano, tá? Isso aqui, a questão da lata de cerveja, não manchou em nada o caráter do pastor, não é isso, né? Mas o problema é do que as pessoas pensam e reproduzem. Olha só, eu mesma passei por uma experiência recentemente de uma pessoa que ligou em casa pedindo desesperadamente ajuda porque uma outra pessoa tinha sido agredida e ela estava desesperada, ela precisava que tomasse uma providência e não tinham tomado providência contra essa pessoa que agrediu, porque ele era filho de uma autoridade e estavam todo mundo com medo dessa autoridade, perseguir, fazer mal. Eu falei: mas espera um pouquinho, tem alguma coisa esquisita nessa história. E tinha. Na verdade, o que aconteceu? A pessoa apanhou do filho de uma autoridade e um outro chegou para ele e falou: olha, não faça nada, porque essa autoridade é perigosa, essa pessoa, ela é influente, ela pode perseguir você, pode ir atrás de você. E aí, esse boato correu em toda a vizinhança, em todo aquele condomínio onde eles moravam, manchou a imagem daquela autoridade que em nenhum momento iria fazer isso. Mas o que uma pessoa falou foi passada para todos os outros como se fosse uma verdade. E era o quê? Era um engano, né? Muitas vezes acontece isso.
Esse autor aqui também conta que ele viu que tinha faltando dinheiro no caixa da igreja e ele imediatamente pensou numa pessoa. Só pode ser fulano. E aquela sensação que ele teve, ele começou a evitar a pessoa, começou a imaginar como que ele ia confrontar aquela pessoa. Tudo ele começou a formular na cabeça dele. Tanto que quando se reuniram para tratar do assunto, ele imediatamente já acusou aquela pessoa, sem saber se era. Entende? Por causa desse tipo de coisa, dessas coisas que a gente tem visto muito na TV, muito agora na questão política, um acusando o outro, um acusando o outro, muitas pessoas perdem o quê? Todo o seu valor, toda a credibilidade que tinham, tudo aquilo que fizeram por causa de palavras mentirosas às vezes. Às vezes é verdade, mas até a verdade tem que ser colocada de acordo, tem que ser colocada de uma forma correta. Não pode ser jogada dessa forma, não é mais um engano, né? O engano, olha que interessante, a nossa prontidão em tirar conclusões erradas é uma armadilha sutil. Sutil porque nos transforma em vítimas quando não temos a intenção de sermos enganados ou enganarmos, mas rapidamente tiramos conclusões erradas e geralmente logo partilhamos as mesmas com todos que estiverem dispostos a ouvir. Isso é engano. Olha, eu acho isso, viu? Certeza que foi isso que aconteceu. E aí, um passa para o outro, aquilo vira uma verdade, depois muito difícil de desmentir. Por conta disso, muitas pessoas têm perdido emprego, família, tem o seu nome sido jogado na lama. É muito perigoso isso. Então, o engano é o pecado de partilhar falsas conclusões. É enganar ou ser enganado. E embora geralmente o façamos inocentemente, ele é devastador. Ele semeia desconfiança, dúvida, confusão, destrói irreparavelmente as reputações, né? Na verdade, toda história tem dois aspectos. Se não tomarmos cuidado com os detalhes e não procurarmos descobrir os fatos suficientes, teremos o material das falsas acusações. Olha só. Temos de aprender a resistir à tentação de tirar conclusões até que obtenhamos informações suficientes. Olha, é muito importante a gente pensar nisso. Muito importante. Porque senão o autor ainda fala mais. A alternativa, se a gente não fizer isso, a gente vai ser grandes coelhos espirituais que saltam sobre as conclusões erradas, deixando uma trilha de vidas e relacionamentos machucados, que poderíamos ter protegido e curado. A nossa função é proteger, é curar, é ouvir as coisas e saber discernir. E antes de falar, antes de sair comentando, antes de falar eu penso, eu acho, em jogar em rede social, como a gente tem visto agora, pensar, refletir, procurar ajudar. Às vezes a pessoa te traz uma coisa dessa, uma coisa que ela está pensando, ou algo que ela está imaginando, e você não pode levar adiante. Você tem que, às vezes, chamar aquela pessoa em amor e falar, vamos ver se isso aqui é verdade? Primeiro, vamos tirar nossas conclusões certinhas, para depois a gente passar adiante. Hoje em dia, a pessoa pensa um negócio, acha que é e joga no grupo, faz meme, faz piadinha. Muito cuidado, gente. Nós temos na nossa mão, na nossa boca, uma arma poderosa contra ou a favor das pessoas. Só que se nós somos de Cristo, se nós somos renovados, se nós somos transformados, pessoas novas, nós não podemos levar isso e machucar, magoar, matar espiritualmente as pessoas. Nós temos instrumento de cura nas nossas mãos e na nossa boca. Amém? Pensa sobre isso. Na próxima semana a gente fala de algum outro assunto relacionado a isso. Algum outro assunto não. A gente fala sobre fraude, vamos falar sobre mentira realmente. Então, é um assunto muito importante que fala muito com a nossa vida. A gente precisa tomar atitudes diferentes. Nós precisamos ser diferentes. Não só ficar falando como se faz, mas efetivamente fazer e ser. Amém? Bom domingo para todos e até a próxima.